Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou abordar um pouquinho sobre o tema vendas. Eu vou estar dando algumas técnicas, algumas dicas, 7 passos na verdade, para você que quer ser um bom vendedor, para você que já trabalha na área de vendas para se aprimorar, ou para você que trabalha no seu negócio próprio, ou você que vende seu conteúdo, sua ideia, sua imagem, ou para você que é tímido e quer, né, de repente saber como abordar, como fazer uma amizade diferente. Tenho certeza que isso vai te ajudar muito, assim como tem me ajudado. Para quem não sabe, eu já fui vendedora, eu tive o privilégio de trabalhar numa marca muito incrível, que me deu todo o suporte, me deu treinamento, me deram vários cursos, onde eu pude aprender um pouquinho mais a respeito desse mundo, né? E aí, quando eu saí de lá, que fui trabalhar numa farmácia, eu soube me virar muito bem, né? Eu entendia pouquíssimo de droga, de remédio, era apenas o que eu conheci na faculdade de fisioterapia. E mesmo assim, logo no primeiro mês, eu pude me destacar no ranking de vendas. Embora eu não conhecia as drogas, eu sabia vender. Isso fez bastante diferença para mim e ainda faz no meu dia a dia hoje, e eu gostaria de estar compartilhando para vocês. Caso você não, de repente não trabalha com vendas ou nada disso, e você acha que esse vídeo não seja útil para você, que você absorva pelo menos para você entender o que funciona por trás dos bastidores de um vendedor. Quando você entra numa loja, qual o objetivo do vendedor logo que ele chega? Tem muita gente que não gosta, e isso é muito importante para você entender cada passo, sabe? Sempre que você entrar numa loja, você vai saber distinguir se aquele vendedor ele tá falando realmente a verdade ou se ele tá querendo te induzir a vender. Eu particularmente, depois que eu fiz esse curso, eu parei de comprar muita coisa que era desnecessária, às vezes por pressão mesmo do vendedor, às vezes eu ficava com dó, muitas vezes, né, eu calço número 33. Então, às vezes, o vendedor traria uma pilha de sapato e nenhum me servia, mas aí eu ficava meio assim, eu vou falar que não vou levar e tudo mais. Então, isso é muito importante para você também saber diferir isso no seu dia a dia. Então, vamos lá. A princípio, o vendedor, entre aspas, ele tem que ter certas características. Primeira, falar com entusiasmo, de forma clara e fluente. Por que isso? O que seria a forma clara e fluente? Não adianta você ter um vocabulário super variado, falar várias coisas, ou abordar o cliente falando gírias. Isso não funciona no dia a dia. É mais indicado que você fale de forma simples e objetiva, seja direto, tenha pulso firme na hora de falar. E o falar com entusiasmo, o que seria? Você mostrar preço, zelo por aquele produto, você entender, você saber o que você está vendendo, mostrar apreço mesmo, sabe? Mostrar que você gosta, que você confia. É como se você estivesse mesmo vendendo a sua verdade. Então você precisa vestir aquela marca. Próximo, falar a verdade. Quando você é sincero, você atrai aquele cliente, ele sente confiança em você. Então ele sabe que se no futuro, ou durante o atendimento, ou mais pra frente no pós-venda, acontecer alguma coisa, der algum problema, ele tem a garantia de que você vai estar ao lado dele, ele se sente seguro com você. Então é muito importante falar a verdade. Próxima, boa apresentação pessoal. Essa característica aqui, ela diz muito sobre tudo que vem depois, né? É importante que você esteja vestido, a sua aparência física tem que condizer com aquela marca ou com aquele produto que você está vendendo. Um exemplo bem basicão assim, por exemplo, imagine que você vá num salão de beleza, é a primeira vez que você está se dirigindo àquele ambiente, e quando você chega lá, você vê que a cabeleireira tá com o cabelo todo desbotado, a maquiadora tá sem maquiagem, cheio de manchas na pele, a manicure tá sem fazer as unhas. Você vai se sentir confortável? Você vai se sentir disposto? Você vai querer participar daquele ambiente? Você vai querer agendar seus horários ali? Você vai confiar no trabalho daquelas pessoas? É possível que não. Então isso é muito importante, que o vendedor, ou seja lá o que for no assunto que você estiver abordando, você precisa vestir a característica da empresa ou do produto que você está vendendo e por aí vai. Agora vamos falar sobre os 7 passos que eu falei. Gente, isso daqui não tem erro, não tem erro. E por incrível que pareça, você pode parecer sim ser um vendedor mais experiente, mesmo sem ter experiência, se você seguir esses passos. Às vezes pode parecer que é um pouco complexo, mas no dia a dia a gente faz sem mesmo sentir, sabe? E o trabalho de vendedor normalmente é um ramo que precisa de experiência. É difícil uma empresa que dá oportunidade
que quer moldar aquele vendedor de acordo com as características da empresa, normalmente é exigido que tenha-se uma experiência ou uma trajetória profissional relacionada a isso e tudo mais. Então é muito importante. Primeiro, conhecimento do produto, ou da mercadoria, ou do que seja, né? Do assunto que você for falar. É importante, se você vai abordar um assunto, por exemplo, se você está querendo fazer uma palestra, vamos supor, e aí você quer abordar algum assunto que você acha um pouco difícil de lidar, você precisa dominar esse tema. Então você se pergunta: me sinto confortável para falar sobre esse tema? Tenho domínio? Não tenho? É um assunto pouco falado, muito falado? Eu vou ter um retorno naquilo que eu tô falando? Por exemplo, eu posso fazer uma palestra de perguntas e respostas? O meu público não vai saber interagir? É muito importante. No caso das vendas, a mesma coisa. Para você falar com convicção, ter um entusiasmo que eu citei nas características, você precisa conhecer bem aquele produto, você precisa se perguntar de que maneira isso vai afetar positivamente a vida do meu cliente. Então, isso é muito importante também. Seguindo para o passo 2, criar a abordagem inicial positiva. A abordagem, ela vai dizer muito sobre tudo que vai acontecer de acordo com o seu atendimento. Então, para o seu atendimento seguir de forma positiva, ter um resultado positivo, ser um bom atendimento, você precisa ter uma boa abordagem. Então, por exemplo, às vezes o cliente ele fica um pouco meio relutante, tem cliente que não gosta de vendedor, ele entra na loja, às vezes ele não quer a presença do vendedor ali em cima dele, às vezes ele só quer dar uma olhada mesmo. Então, como que você faz? Sorri, quebra o gelo, mostra simpatia. É uma forma clássica de você, sabe, ter uma conversa não verbal ali com seu cliente que já vai dar uma quebrada no gelo. Então, a partir disso, você conversa de forma respeitosa, se apresenta. É muito importante você fazer o contrato verbal. Olha, eu sou a Elora, porque às vezes o cliente ele não gosta que tem ali, que você fique no pé ou que o vendedor fique dando palpite no que ele tá vendo, no que ele tá provando. Então, em todos os momentos do atendimento, se ele não quiser a sua presença, de qualquer forma ele vai saber que você é fulano, entendeu? Então, qualquer dúvida que venha a surgir e tudo mais, vai ficar mais fácil dele te procurar. Então, é muito importante, lembre-se isso, a abordagem é a porta de entrada para tudo que vem depois no atendimento. Passo 3, descobrir a necessidade do cliente. Às vezes, o cliente ele não é muito comunicativo, né? Normalmente, tem homens que são um pouco mais fechados, é mais difícil de falar. Então, por exemplo, você viu que o homem entrou na sua loja e ele tá, de repente, olhando no cabide as peças femininas. Você sabe que ele não vai comprar pra ele, né? Então você chega, dá o sorriso, quebra o gelo e aí você pergunta pra ele: é algum presente? Eu posso te ajudar com o tamanho? Qual que é o perfil da pessoa? Usar boas perguntas é uma atitude muito inteligente, também ajuda a quebrar o gelo. Você vai ser objetivo, você vai conseguir captar aquilo que ele tá falando, a mensagem que ele tá querendo passar pra você. E tenho certeza que vai dar muito resultado. Além disso, você tem que ser certeiro. Então, presta atenção, seja observador naquilo que ele tá falando, que aí você evita de ficar dando muitos passos em falsos. Por exemplo, ele fala assim: ela é uma pessoa evangélica que não usa calça. Por exemplo, bem clichê, assim, bem bobo. Não adianta você ficar levando: olha, eu tenho esse modelo de calça Pantacur, por exemplo. Você sabe que a pessoa não vai usar. Então, quando você fica dando tentativas erradas, que você não capta aquele feeling, né? Não tem aquele feeling de saber o que o cliente realmente quer e a imagem que ele tá querendo passar para você, isso dificulta um pouco, pode deixar um pouco chato. Então, também não faça muitas perguntas, isso acaba irritando um pouco o cliente, parecendo que ele tá no interrogatório. Faça ali de 2 a 3 perguntas, né? Tenta captar bem a imagem que ele te passou, qual que é a necessidade dele, e aí buscar aquilo que vai ter um atendimento legal pela frente. O próximo passo é a apresentação do produto ou CVBA. Isso daqui é um pouco de tudo que eu já falei. Você vai mostrar que você conhece aquele produto e você vai mostrar que você domina as técnicas de vendas. Então, você vai mostrar as características, as vantagens, os benefícios de curto a longo prazo daquele produto. Mas esse tecido é couro? Que tipo de couro que é? É couro de vaca? É couro de
porco. Então você precisa saber daquilo que você está vendendo, entender o produto, até para você argumentar, nossa, mas esse couro tem uma durabilidade boa, esse couro pode ser polido e etc. Para você ganhar o seu cliente, você precisa saber apresentar bem o seu produto. Quinta, superar objeções. O dia a dia de um vendedor nem sempre é fácil, né? Muitas vezes o médico chega na loja, ele fala, olha, eu quero um sapato social branco, que é o que eu uso para trabalhar. Ele vai calçar o número 42, vai ver que serviu, vai levar aquele e acabou, finalizou o seu atendimento. Muitas vezes o cliente vai falar, ah, mas será que eu levo mesmo essa bolsa? Será que essa bolsa cabe tudo que eu preciso, o notebook? Será que eu devo dar mais uma olhada? Ainda estou em dúvida? Então você tem que lembrar que você é o porta-voz da empresa. Aquela responsabilidade é sua. A partir do momento que o cliente entrou na loja, é sua responsabilidade e o atendimento é seu. Então você tem que ter o autocontrole do atendimento. Você tem que vencer as objeções, você tem que tirar as dúvidas do cliente. Essa é a sua responsabilidade. Se o cliente estiver um pouco relutante, se ele não quiser levar mesmo, isso é a sua responsabilidade de contornar a situação. Inclusive, no caso da palestra que eu citei no começo, às vezes o seu público pode não concordar com aquilo que você está falando. Então, vai de você também contornar o assunto, mostrar uma forma de intervenção diferente. Isso serve para vários cantos e sentidos. Próximo é o fechamento de conta. Então, você vai fechar a conta, obviamente, depois que você vê que o cliente, ele escolheu aquele produto que realmente atende às necessidades dele, né? Quando você perceber que é aquilo mesmo que ele está procurando. Uma dica extra que eu vou deixar nesse vídeo é no caso de negociar. É importante que o vendedor saiba negociar. Muitas vezes o vendedor ele não tem essa disponibilidade, né, de dar desconto e tudo mais, mas eu sei que assim como lojas que eu trabalhei, o vendedor ele pode dar um descontinho ou pode incluir numa promoção diferente e tudo mais. Então, se você tem essa oportunidade, essa liberdade na empresa que você trabalha, saiba negociar de forma que você não precise desvalorizar o produto que você está vendendo, né? Então, você tem que dar um descontinho, como se fosse um agrado para o cliente, um carinho, mas de forma que ele não perceba que você está desesperado para vender. Isso também não é legal e com certeza vai desvalorizar seu produto. E sempre que ele procurar uma coisa de qualidade, um atendimento bom, você não vai ser a primeira opção. O sétimo passo e último é um dos mais importantes. No pós-venda é que você fideliza o seu cliente. É quando você liga para ele, e aí, como que você tá? Tudo bem? Faz tempo que você visitou a loja? Como que tá o seu produto? Tá tudo certo? O cliente, ele precisa de uma garantia, de uma segurança que vai ter um acompanhamento na pós-compra, né? Ele precisa se sentir seguro de que caso aconteça alguma coisa com o produto dele, você vai, de repente, trocar, você vai poder intervir de alguma forma. E eles se sentem muito acolhidos, muito abraçados, quando você, por sua vez, liga para dar, né? Olha, chegou aquela peça assim, é super a sua cara. Isso chama o cliente e aí na próxima vez que ele voltar, com certeza ele vai exigir preferência. Por último, eu vou deixar uma frase de incentivo para vocês. Eu pretendo fazer isso em todos os vídeos daqui para frente. Eu tenho certeza que isso marca o vídeo. E aí, quando você tá numa situação parecida, você lembra, nossa, e aquela frase? Essa frase é de Fagner Goiva e ela diz assim: um bom vendedor, além de apresentar produtos, serviços e ideias, vende sonhos e desejos para as expectativas de seu cliente. Então, assim, é uma frase muito bonita que eu levo comigo sempre. E é isso, que a gente possa vender sonhos, possa vender ideias, desejos e coisas positivas para o nosso cliente, além daquele produto físico que a gente está vendendo. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado, que de alguma forma amplie o olhar de vocês em relação ao vendedor, se você não gosta muito de vendedor, ou para você entender mesmo como que funciona. Será que eu realmente levo esse produto? Será que não? Será que esse cliente está só querendo me convencer ou será que ele realmente está falando a verdade? Isso muda muito a mente da gente, como a gente encara os vendedores, como a gente leva a fundo uma compra e o jeito que a gente pode se comportar em relação a isso, tá bom? Espero que ajude de alguma forma no dia a dia de vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!